Prezados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O objetivo dessa gravação, meus irmãos, é dar uma passadinha na lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical com os irmãos que não têm possibilidade de estarem na EBD presencial. É bom que esteja na EBD presencial, mas alguns irmãos às vezes não têm essa possibilidade. Então nós vamos dar uma passadinha na lição. Não é um estudo aprofundado da lição, mas uma passadinha para os irmãos estarem inteirados acerca daquilo que nós estamos estudando aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós chegamos, meus irmãos, à lição número 8 da nossa atual revista da EBD, que é uma revista originalmente da Convenção Batista Mineira, mas que tem sido aproveitada pela nossa convenção, Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. A revista tem 52 lições, divididas em duas partes. Então, se você não tem a sua revista e é membro da Primeira Igreja Batista em Muqui, você pode procurar a sua revista, pegar a sua revista. Nós temos ainda alguns exemplares. Nós estamos na primeira parte da revista, que tem 26 lições e que trata da vida e do ministério de Jesus nos evangelhos. Ao estudar as lições, é bom ter isso sempre em mente. Nós estamos estudando os temas das lições, elas estão sob esse tema geral, esse tema maior, que é a vida e o ministério de Jesus, conforme lemos nos evangelhos, como ele viveu, o que ele fez, o que ele ensinou e o que ele combateu. E nós chegamos hoje na lição número 8. Anteriormente, nas 7 lições anteriores, o que nós vimos? Nós vimos que os evangelhos falam de Jesus, se referem obviamente a outras pessoas, mas o objetivo é falar de Jesus. Nós vimos a chegada da maior dádiva de Deus ao mundo, Jesus é essa dádiva. Nós vimos os antecedentes ao ministério de Jesus, alguns fatos da sua infância, o batismo, a tentação. Nós vimos o início do ministério de Jesus, onde nós vimos ele sendo apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, onde nós vimos o primeiro milagre realizado em Caná da Galileia, a transformação da água em vinho, e onde nós vimos a fala de Jesus na sinagoga de Nazaré, onde ele se declara como o Messias, o cumprimento da promessa de Deus. Nós vimos também entrevistas ou encontros de Jesus no início do seu ministério, mais precisamente 2 encontros, o encontro com Nicodemos, e onde ele enfatiza acerca da necessidade de se nascer de novo, e o encontro com a mulher samaritana, ali em João capítulo 4. Nós vimos sobre Jesus e o estabelecimento do reino, quando Jesus começa a pregar acerca da chegada do reino de Deus e da necessidade do arrependimento e da fé para se entrar nesse reino. E no estudo passado nós vimos que o amor de Jesus não discrimina, entendendo que não discriminar significa incluir como objeto da pregação do Evangelho homens, mulheres, judeus, gentios, ricos, pobres, cultos, analfabetos, religiosos e não tão religiosos assim, independentemente de quais pecados praticam ou praticaram. Mas não seus pecados. As pessoas todas, indiscriminadamente, são objetos da pregação do Evangelho. E em elas crendo, elas entram no reino de Deus. Porém, os pecados têm que ficar de fora. Por isso a mensagem de Jesus incluía o arrependimento, que é a mudança de mente, de sentimento e de atitude em relação ao pecado. E hoje nós chegamos, meus irmãos, na lição número 8, que vai mostrar Jesus combatendo a religiosidade apenas exterior. O tema é exatamente esse: Jesus combate a religiosidade exterior. E para desenvolver esse tema, a autora da lição, a irmã Isabel da Cunha Franco, ela propõe 3 passagens bíblicas dos evangelhos. Marcos 2, de 13 a 28, Marcos 3, de 1 a 12 e João capítulo 5, de 1 a 18. Marcos 2, de 13 a 28, eu vou ler aqui para os irmãos e tecer algum comentário. Agora, Marcos 3, de 1 a 12 e João 5, de 1 a 18, eu vou apenas fazer referência porque, apesar de narrar episódios diferentes, trata do mesmo assunto, repete o mesmo assunto, que é a questão do sábado, ok? Então vamos ler o primeiro texto, Marcos 2, de 13 a 28, que diz assim: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele.
e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe, segue-me. E levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-os comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Essa é a primeira parte, de Marcos 2, de 13 a 28. Eu vou ler em 3 partes, tá? A primeira parte é essa daí, onde Jesus chama Levi, que é Mateus, que é um publicano, cobrador de imposto. Chama para ser seu discípulo e vai à casa deste e assenta-se à mesa para comer, com um detalhe, rodeado de outros publicanos e pecadores. Agora acontece que os publicanos, cobradores de impostos, eram considerados desonestos, sendo odiados pelo povo e desprezados pelos fariseus, porque serviam aos dominadores romanos e tinham muito contato com os não-judeus, com os gentios. Os líderes religiosos, os escribas e fariseus, então expressam desaprovação por essa, entre aspas, associação de Jesus com esses pecadores, revelando assim a mentalidade legalista e exclusivista deles. E Jesus responde à crítica daqueles líderes religiosos com uma afirmação poderosa, comparando-se a um médico que veio para os espiritualmente doentes. Jesus destaca a sua missão de chamar os pecadores ao arrependimento e à salvação, mostrando assim a verdadeira natureza do reino de Deus. Jesus desafia a mentalidade exclusivista e legalista deles, mostrando que a sua mensagem é para todos. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, sem importar quem eles fossem, de que povo fossem e o que fizessem, quais pecados cometiam. Então, meus irmãos, a nossa igreja, pensando agora na nossa igreja, ela não pode ficar em si mesmada, voltada apenas para si mesma. E também não pode ficar amedrontada sob a desculpa de demonstrar uma religiosidade apenas exterior. Ela não pode ficar com medo de que alguém possa vir para o nosso meio e manchar, entre aspas, a sua reputação, a nossa reputação. Obviamente, meus irmãos, Mateus foi transformado pelo poder de Jesus. Mas naquele momento, quando Jesus estava lidando inicialmente com ele, Jesus se expôs a ter manchado a sua reputação, sem se importar com isso, porque a religiosidade não pode ser meramente exterior. Então nós temos que sair por aí, como disse Jesus em outra ocasião, numa parábola, sair pelas ruas, bairros da cidade, pelos campos e valados, chamando os, entre aspas, pobres, aleijados, mancos, cegos, isto é, pessoas muitas vezes discriminadas pela sociedade. Mas ainda, nós temos que insistir, disse Jesus, temos que forçar a entrar. Obviamente que essas pessoas precisarão se arrepender, precisarão crer, antes que possam ser batizadas e integradas na vida da igreja. Mas elas precisam, mesmo antes disso, estar por aqui, entre nós. Não podemos nos esquivar delas. Não podemos, por temor de as outras pessoas nos olharem com, entre aspas, maus olhos, deixar de tê-las aqui entre nós. Não podemos ter temor, esse temor. Por quê? Porque a religiosidade não pode ser apenas exterior. A transformação tem que vir de dentro para fora. Nós não podemos viver apenas de aparência, né? E ter medo de que essa aparência seja manchada por quem quer que seja que venha estar no nosso meio, né? Sendo tratada, sendo evangelizada, sendo curada por nós. Não podemos, tá? Então, isso aí, nesse primeiro texto, Jesus mostra isso. Agora, os versos 18 a 22, que dizem assim: ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha,
porque o mesmo remendo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, e o vinho novo deve ser posto em odres novos. Senão estraga tudo, né? Estraga o vinho, estraga o odre. O jejum, meus irmãos, começa aí falando do jejum, né? Por que os seus discípulos não jejuam? O jejum é uma boa disciplina espiritual. O jejum é aconselhável. Se você pode fazer, faça, deve fazer. Mas se o jejum for meramente legalista, uma questão de lei, né, ele perde o seu valor, não passando de um ritual externo. E a nossa religiosidade, ela não pode ser apenas uma religiosidade exterior, né, legalista. Então Jesus está falando aí isso também, né? Eles estavam recriminando porque os discípulos de Jesus não jejuavam, mas o jejum deles era só uma religiosidade exterior. E Jesus combate isso daí. E agora os versos 23 a 28, né, que fala sobre Jesus ser Senhor do sábado. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição ou da presença, dos quais não era lícito comer senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Os versos 1 a 12 do capítulo 3 também fala sobre a questão do sábado, a cura do homem que tinha uma das mãos mirrada ou atrofiada. E essa cura, a grande questão no texto é que a cura foi realizada no sábado. E o texto de João, capítulo 5, versos 1 a 18, registra a cura do paralítico do tanque de Betesda. A questão ali também é que a cura foi realizada no sábado e naquele mesmo sábado, aquele homem foi ordenado por Jesus e obedeceu, né, essa ordem de levar a sua cama, coisa que não era lícito fazer no sábado. Então, por isso eu não vou ler Marcos 3, de 1 a 12, nem João 5, de 1 a 18, que tratam mais ou menos da mesma questão, a questão do sábado, né? O valor do ser humano, meus irmãos, ele é maior do que o cumprimento de ritos religiosos. Então, durante o sábado, os discípulos colhem espigas, aqui em Marcos 2, de 23 a 28, né? Enquanto passam pelas searas, colhem para comer. E essa ação desperta a atenção dos fariseus, porque a colheita no sábado era considerada uma violação da lei. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mesma coisa lá na cura do homem que tinha uma das mãos mirrada e na cura do paralítico no tanque de Betesda, né? Por que faz isso no sábado? Os fariseus, meus irmãos, acusavam os discípulos de Jesus de quebrar a lei do sábado, revelando assim a sua rigidez. Olha, nem para comer vocês podem fazer, revelando assim a sua rigidez legalista, né, em relação a atividades permitidas nesse dia. E Jesus responde com uma referência a um incidente envolvendo Davi, quando Davi e seus homens comeram os pães da proposição, os pães da presença. Os pães da presença ou da proposição eram reservados apenas para os sacerdotes, mas em uma situação de extrema necessidade, eles comeram, né? E não foram punidos, né? Repreendidos por isso. É uma situação de necessidade extrema. Então Jesus destaca que em situações excepcionais, até mesmo os regulamentos rituais podem ser flexíveis em face das necessidades humanas. Jesus apresenta uma perspectiva diferente sobre o sábado, enfatizando que o propósito do sábado é beneficiar o homem e não o contrário. Jesus reivindica a autoridade sobre o sábado, identificando-se ele mesmo como Senhor do sábado, indicando que ele tem autoridade sobre as interpretações legalistas acerca do sábado e de qualquer lei, né? E então, meus irmãos, Jesus destaca a importância de entender
a intenção por trás das leis, priorizando as necessidades humanas sobre as regras rituais. Então ele desafia essa abordagem legalista do sábado, indicando que ele é o Senhor do sábado e que a sua autoridade transcende as rígidas interpretações. E concluindo, meus irmãos, nós lemos em Atos que Jesus andou por toda parte fazendo o bem. E os discípulos seus, que somos nós, devem espalhar o bem, por onde quer que forem, mas sempre cuidando para que a sua conduta resulte da atuação do Espírito Santo em sua vida. Porque a atuação do Espírito Santo em sua vida produzirá amor, produzirá compaixão, sem qualquer interesse por visibilidade ou retribuições de qualquer tipo. Então, meus irmãos, que a nossa religiosidade, que a nossa vida cristã seja uma vida cristã verdadeira, né? Uma vida cristã onde o nosso guia é o Espírito Santo de Deus. Porque a religiosidade puramente exterior não tem valor diante de Deus, é combatida pelo Senhor Jesus. Então, esse é o tema, o assunto da nossa lição, né? Apenas uma passadinha aqui para os irmãos que não puderam vir à nossa EBD presencial, ficarem inteirados daquilo que nós estamos estudando, né? São assuntos importantes. Seria muito bom os irmãos estarem aqui presentes, porque na lição presencial se discute, né? O professor está lá na frente falando e os alunos estão emitindo as suas opiniões, dando as suas contribuições, né? Falando junto também. Aqui apenas uma passadinha para você ficar inteirado. Mas que Deus abençoe a sua vida, né? E um Feliz Natal para você, um bom restante de ano, um bom ano novo, que Deus lhe abençoe. Amém.